Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou entrar um pouco, vou tratar um pouquinho sobre essa tal dessa lei de Benford. Ela não é importante diretamente para nós, mas ela permite com que eu ensine algumas funções específicas do Excel que são interessantes de que vocês saibam. As funções aí eu já explico para que elas servem, mas vamos antes então ver o que é a lei de Benford e aí eu já explico quais são as funções e eu já mostro como é que a gente montaria isso no PC, tá bom? Inicialmente, então, o que é essa lei de Benford? Tá? Essa lei de Benford, ela é utilizada para duas coisas. Normalmente, quando você fala de lei de Benford, as pessoas utilizam ela para duas coisas em geral. Na parte de auditoria, tá firme aqui. E alguns falam na parte de eleições, mas é meio controverso. Então, mais ou menos na parte de eleições, mas ela é bastante empregada, então, nesta área da auditoria, principalmente na hora da fiscalização de obras públicas. Então, a parte da auditoria vai utilizar esse conceito. O que é a lei de Benford, propriamente dito? Essa lei aí, o que ela tem de importante? Um cara chamado Frank Benford, tá? Vou botar o nome dele aqui, Frank Benford, tá? Um cara chamado Frank Benford, criou essa lei. Ele era um engenheiro eletricista, e aí ele trabalhava na General Electric, mas ele ficou famoso mesmo por essa lei. Esse engenheiro eletricista, ele percebeu o seguinte, veja só, ele pegou catálogos, revistas, livros, dados geográficos, dados, tabelas estatísticas, informações que ele acabou coletando de vários materiais, jornais, etc. E ele percebeu o seguinte, ele percebeu que existe uma tendência na escolha dos dígitos, tá? Mas isso daí ele percebeu especialmente para o primeiro dígito, então para o dígito inicial, né, do número, certo? A gente aplica de fato para o primeiro dígito de um número, esse conceito. Mas ele pode ser aplicado para outros conceitos. Aí ele diz o seguinte, a probabilidade de você escolher o dígito 1, por exemplo, seria de 30%. Tá? É de 30%. Mas aí o dígito 2 já é menor. Ela já é de, sei lá, 15, 12, 10%, não tenho certeza. Mas então essa probabilidade ela vai descendo bruscamente quando você vai aumentando esse valor. Exatamente nisso, numa escala logarítmica, certo? Então a chance de você escolher o número 1, a chance de escolher esse número 1 é muito maior do que a chance de escolher o 2. E a chance de escolher o 2 ou o 1 é maior do que a de que eu escolho o 3. Aí a chance de escolher o 4 é menor do que a do 3, do 2 e do 1, certo? Então essa é a ideia, uma escala logarítmica, essa tendência de você escolher esses números. Certo? Veja só então, o que tem de interessante para nós aqui? Existe até uma lei aqui, que é essa daqui, ó. Ele formalizou isso, já tinha sido descoberto por outra pessoa, que eu não me recordo o nome agora, mas ele formalizou da seguinte forma, veja só, ele redescobriu e acabou criando uma fórmula formal para determinar isso. A probabilidade de você escolher um dígito vai ser igual ao logaritmo desse dígito mais 1, menos o logaritmo do próprio dígito. O que daria, por exemplo, se você escolhesse em 100 números o dígito, seria o valor desse logaritmo aqui seria 0,12, por exemplo, no dígito 1, se não me engano, alguma coisa assim. Então, você consegue calcular qual que é a probabilidade de você escolher um dígito, tá bom? Beleza, agora você vai me perguntar, tá, mas você falou de que é utilizado em auditoria e eleições. Me explica melhor isso daí. Tá bom, por que é utilizado em auditoria? Auditoria de obras públicas, porque as empreiteiras, vou pôr aqui, empreiteiras, elas querem ganhar dinheiro em cima das obras públicas. Elas provavelmente vão ganhar um valor por fora, certo? Mas se elas tiverem que fazer uma fraude fiscal, elas vão achar 20 coisinhas, 20 pequenas coisas em que ela vai achar para inserir um custo adicional na obra. E, portanto, aumentar o custo da obra. E poder lucrar em cima disso, certo? Então, assim que ela poderia fazer uma fraude fiscal. Então, os valores que seriam inseridos ali são todos valores
menores, né, do que os valores próprios da obra, mas são incrementos que são artificiais, não são incrementos naturais. Se for um valor natural, provavelmente vai dar isso daqui, mas aí você vai ter valores artificialmente colocados e que não necessariamente seguirão essa regra aqui, né? Então, pessoal, vamos aplicar a nossa lei de Benford no Excel. Primeiro, nós precisamos de um fluxo de caixa, um fluxo hipotético fluxo de caixa hipotético de uma empresa, certo? Então a gente vai usar o seguinte: nós vamos utilizar a função aleatório entre. Esta função, veja só, aleatório entre tudo junto. Você tem que informar para ela um valor inferior. Então vamos supor que diga, eu quero que vá de menos 9 mil até 50 mil. O fluxo de caixa, como a gente sabe, então, ele é sempre um valor do que entrou de dinheiro dentro de uma empresa e o que saiu. Então, da despesa que teve e do capital que entrou. Então, de certa forma, esse valor vai de despesas até valores brutos de entrada, né, desse fluxo de caixa. Então, veja só. Nós estamos trabalhando, quando se usa a função aleatório entre, você quer valores inteiros, você não vai ter parte decimal. Então ele vai pegar um número que vai estar entre menos 9 mil e 50 mil. Ou ele pode pegar os próprios valores, no caso, né? Ele pode pegar o próprio valor menos 9 mil ou o valor 50 mil. É difícil, porque tem uma margem grande aí, mas ele pode escolher esse valor. Então ele vai pegar um valor que esteja nesse conjunto, um valor aleatório. Mas normalmente quando você tem um fluxo de caixa, você vai ter valores negativos. Então a gente vai adicionar aqui o aleatório, que aí ele vai pegar um valor aleatório, só que esse valor aleatório ele não vai ser um valor inteiro. A função aleatório retorna um valor decimal. Então veja só, aqui nós incluímos então a parte decimal do nosso fluxo de caixa. A gente vai puxar aqui e ele vai gerar vários valores aleatórios. Então ele vai gerar até a célula 1003, se não me engano, esses valores aleatórios. Então veja só, chegamos na célula 1003 e ele gerou então 1000 valores aleatórios aqui no nosso fluxo de caixa. Só que tem um problema. Toda vez que alterar alguma das minhas células, veja que o fluxo de caixa, os valores dele vão sofrer alteração. Veja só, alterou. Aqui era um valor negativo, agora está positivo. Aqui agora alterou de novo. Antes era positivo e agora antes era positivo e esse valor agora é negativo. De novo, viu? Agora ele voltou a ser positivo. Então toda vez que você altera alguma célula, não sei se vocês sabem, mas toda vez que você altera uma célula, o Excel faz todo o recálculo das outras células. Então, esse que é um problema no Excel. Se você tiver uma planilha muito pesada, com muitas células, com muitas fórmulas, com fórmulas muito grandes, toda vez que você fizer uma alteração no teu Excel, ele vai recalcular tudo. Então pode ser que tua planilha trave se ela fique muito pesada, né? Então é por isso que você tem que tomar cuidado com digamos, o tamanho do arquivo da tua planilha, certo? Isso é uma preocupação que você tem que ter, dependendo da dimensão da tua planilha, o que não é o caso aqui. Então nós vamos pegar, para a gente deixar esses valores fixos, vamos selecionar todos eles. Nós vamos fazer Ctrl C, Ctrl V. Só que aí é um Ctrl C, Ctrl V especial, porque se a gente fizer o Ctrl C, Ctrl V normal, ele vai voltar com as fórmulas normal e vai continuar sofrendo alteração. Então eu vou fazer Ctrl C, Ctrl V, e agora eu vou nessa caixinha que aparece de opções de colagem e vou na opção valores. Agora o que aconteceu? Ele recalculou, só que os valores agora estão fixos, não tem mais fórmula, veja só. Agora você só tem o valor do fluxo de caixa. Então não vai mais sofrer alteração no momento que você alterar alguma das suas células, tá bom? Então vamos agora fazer uma fórmula que vai extrair para nós o dígito inicial. Vejam só, a gente utiliza normalmente a função esquerda. Ela pega para nós, ela vai da esquerda para a direita e pega o número de caracteres que você especifica. Então se eu colocar 1, ela vai pegar o primeiro caractere. Se eu colocar 2, ela vai do primeiro até o segundo. Se eu colocar 3, ela vai do primeiro até o terceiro. Então nesse caso, se eu colocar 1, ela vai dar 4. Se eu colocar 2, ela vai dar 45. Se eu colocar 3, ela vai até o terceiro caractere partindo do 1. Então ela vai me fornecer 450. Aqui no caso, então, a gente só quer o primeiro dígito. Ele vai fornecer 4. Só que veja só, quando eu chegar nos valores negativos, ele vai só me fornecer o sinal negativo, não vai me fornecer o dígito. Certo? Aí a gente vai utilizar uma função C aqui para corrigir isso. Então a gente vai fazer o seguinte: se esse valor for negativo, a gente não vai usar a função esquerda. Tá? A gente só vai usar se ele for positivo. Se o valor for negativo, se esse valor for menor que 0,
Opa, se esse valor for menor que zero, então nós vamos usar uma outra função cujo nome é extTexto, extrair texto. E aí a gente extrai dentro do texto um certo, partindo assim, ó, a gente seleciona a célula, diz para ele onde que está esse texto, e diz para ele qual que é o número do caractere inicial. Então, no nosso caso, o número do caractere inicial, ó, o número do caractere inicial, se for negativo, não vai ser o primeiro caractere, porque aí a gente vai estar pegando o símbolo do valor negativo. Vai ser o segundo caractere, que aí sim vai trazer o dígito que a gente quer. Em seguida, a gente diz para ele, tá, a gente parte desse caractere inicial. Mas quantos caracteres você quer que eu te forneça? Aí você diz assim, eu só quero esse. Se você fornecer para ele 2, ele vai pegar esse segundo caractere que você disse que ele começa, mais 1. Então ele vai pegar aqui, por exemplo, o 5 e o 0. Então ele vai te fornecer 50. Se você colocasse 2, ele ia começar do 2 e depois colocasse 2 e nesse lugarzinho aqui, se colocasse 3, ele ia te fornecer o quê? 503 e assim por diante, tá certo? Então, como o valor é menor que zero e a gente não quer esse tracinho aqui, a gente usa então uma função extrair texto, tá? Só por causa do negativo, senão a gente usaria propriamente a função esquerda, tá bom? Então veja só, quando a gente puxar e for aqui, o problema está resolvido. Então vamos puxar aqui e vamos ter então todos os primeiros dígitos dos nossos valores dos fluxos de caixa. Pronto, nós temos todos os dígitos. Agora nós precisamos ver o quê? A proporção deles. Nós precisamos ver quantas vezes que aparece o dígito 1, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, eu tenho uma forma bem simples da gente fazer isso. E aí nós vamos ver agora a função conte-se. A função conte-se, ela faz uma conta para você, ela conta quantas vezes apareceu um determinado, seja uma cadeia de texto ou um determinado número dentro de uma matriz que você fornece para ela. Então vamos fornecer para ela o intervalo. A gente está trabalhando com este intervalo, tá bom? Só que eu estou trabalhando com intervalo, só que esse intervalo, veja só, é o intervalo aqui, tá? Mas qual que é o critério? Quando você usa a função conte, ele não vai contar simplesmente o número de células que você selecionou, que estão vazias ou preenchidas com números. Existem também outras funções, que é a contenum, que é essa daqui, deixa eu mostrar. Existe a função cont num, e aí ela vai dizer quantas das suas células preenchidas têm números. Então eu selecionei essas duas células, veja só. Peraí, acho que só essa daqui, pronto. Ó, tá com 0, porque aqui nós estamos trabalhando com formatação geral. Se eu colocar aqui uma formatação de número, eu acho que ele vai funcionar, veja só. Vamos ver se funciona. Se eu alterar meu formato para número e colocar o contenum, ele teoricamente funcionaria, mas ó, contenum, peraí, acho que tem esse probleminha aí que nesse caso eu não sei porque ele não está contabilizando como número. Mas tudo bem. Existe também a fórmula contar valores, se não me engano, que é uma versão contar valores, não, contar vazio, que aí vê as células que você tem que estão vazias. Nesse caso ele deveria dar uma. Então ele deu, como eu selecionei esta range aqui, esta, digamos, essa matriz, essa aqui é a única que não tem valor. Essa está preenchida com texto, essa está com número. E aí aqui ele diz para então é só essa que está vazia, então só uma que está vazia. E nós temos aí a que nós vamos utilizar efetivamente, que é a função conte-se. A função conte-se, então você vai selecionar o intervalo, nosso intervalo é fixo, ó, lembre sempre disso. Como o teu intervalo é fixo, você vai ter que, e você vai reutilizar essa fórmula, a gente vai puxar essa fórmula daqui para baixo, eu preciso travar ele. Então nós vamos travar essa matriz, tá bom? E agora nós vamos aplicar um critério aqui. Qual que é o critério? Aí você sempre lembra, quando você estiver utilizando os operadores de igualdade, maior, menor ou igual, você sempre deixa eles entre aspas nessa fórmula. Então toda vez que ele for igual ao quê? For igual. Aí esse E aqui, ele serve para você fazer, digamos, como se você estivesse concatenando. Então você está fazendo igual e está juntando com quem você quer que ele seja igual. E aí você vai dizer para ele, ao dígito 1, no caso. Nós estamos aqui na linha do dígito 1, então a gente quer que ele seja igual ao dígito 1. Aí a gente faz o seguinte, linha, e seleciona qualquer coluna aqui, qualquer célula que esteja na linha 1. Então veja só, toda vez que ele estiver nessa linha,
como a gente está na linha 1, quando a gente descer essa função para baixo, ele não vai matar. Como essa referência do D1 é relativa, quando a gente abaixar, ele já vai estar na linha 2. Então ele vai estar se referindo ao dígito 2. Então veja só. Puxa para cá. Pronto, está se referindo ao dígito 2, porque nós estamos já nessa linha 2. E se a gente descer para baixo, ele vai continuar aplicando isso, só que aí vai ser para o dígito 3, para a linha, né? Porque ele vai estar referenciando ao valor da linha. Então essa célula essa função da linha, ela é muito boa por causa disso. Olha só que interessante. Por incrível que pareça, aqui o dígito 2 e 3 e o 4 apareceram mais que 1. Mas de fato, se vocês olharem, a partir do 5 para baixo, os dígitos aparecem muito pouco. Então é algo bastante anômalo isso daqui. Era até para o número 1 ter aparecido mais. Então existe uma possibilidade dele contabilizar aqui que houve, digamos, dá para ele dizer que existe uma anomalia aqui, porque o dígito 1 está aparecendo muito menos, tanto quanto o 2, quanto o 3, quanto o 4. Né? Então realmente está estranho isso daqui. Né? Mas vamos prosseguir. Então a gente vai dividir isso, aí a gente vai utilizar a função, vamos ver. Acho que a gente pode utilizar aqui a função quantice, né? Utilizando um critério muito simples. A gente seleciona o mesmo intervalo, vamos copiar esse intervalo, tá? Esse quantice aqui é só para a gente saber quantos elementos nós estamos trabalhando, para a gente retirar a porcentagem do número de elementos com aquele dígito e dividir ele pelo número de elementos total, né? Então a gente vai fazer o quantice aqui e aí a gente vai dar para ele a condição. Lembre-se, diferente é igual ao sinal do menor e do sinal do igual juntos, assim. Então esse é o símbolo de diferente, tá bom? For diferente de nada. Porque toda célula que está preenchida desse intervalo é diferente de nada. Então ele vai me calcular quantos que aparecem. Então veja só, já me gerou essa porcentagem. Aí para que eu tenha a formatação de porcentagem e não de número decimal, deixa eu só puxar para baixo. O que eu faço? Eu seleciono todas essas células e clico aqui nesse símbolozinho de estilo porcentagem. Pronto, ele gerou a porcentagem. Se você quiser mais uma vírgula, lembre-se, você pode usar essas opções aqui. Aí você vem nessa daqui, ele vai... esse aqui ele vai adicionar casas decimais. E esse aqui, ele diminui o número de casas decimais, tá bom? Então essa daqui é a proporção que você tem de cada um dos dígitos. Agora nós vamos fazer o que? A proporção esperada. A proporção esperada tem lá a fórmula, aí a gente vai usar a função log10, que vai fornecer o log na base 10, que claro, porque essa função existe porque o log na base 10 é o mais comum. De 1 mais 1 dividido pelo meu dígito. Veja só, aqui o dígito, só para lembrar, é fornecido então pela linha, aí a gente escolhe essa função lim e seleciona qualquer célula da linha 1. Como é referência relativa, quando eu descer, vai acompanhar, então, dígito 2, linha 2, então o valor de linha vai ser 2, certo? Então essa célula aqui, ela é muito boa para a gente quando está automatizando. Facilita, em vez de ter que ficar escrevendo 2, depois de escrever 3, então ela ajuda muito na automatização. Veja só, a porcentagem esperada nossa era 30%, só que está 18%, está muito abaixo, beleza? Aí nós vamos puxar aqui, pronto, nós já temos então os valores. Então agora nós vamos calcular o quê? A diferença entre a proporção real e a proporção esperada. Se você quiser que esse valor não dê negativo, a gente utiliza a função ABS. A ABS de um número é aquela função, como a gente tinha dito, é basicamente o valor absoluto. Então a função ABS vai fornecer o meu valor absoluto, desconsiderando se o valor é negativo ou positivo, vai dar da mesma forma positivo. Valor absoluto, né, sinônimo de módulo, né? Então veja só, vou puxar aqui e vou deixar como porcentagem. E vou adicionar as duas casas, né? Pronto. Estou aqui então com a diferença. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um espaço de teste e nós vamos agora aplicar o conceito de validação condicional, tá bom? O conceito de validação condicional, na verdade, quando a gente trabalha com a diferença, a gente precisa trabalhar, mais uma vez, a gente utiliza o conceito de desvio médio. Então a gente usa a função desvio médio. A função desvio médio é uma função ali
que você utiliza para calcular o desvio. Eu não vou dizer exatamente, não vou tratar do desvio, creio que é improvável que eu vá falar, mas é um conceito estatístico lá que você utiliza para calcular, ter o desvio padrão, né? Então ele é utilizado para você calcular a dispersão de um conjunto, de um ponto, ou de um conjunto de pontos entre si, né? Então você calcula qual foi a dispersão. Vou dar um exemplo de como você utilizaria isso, por exemplo, eu tenho 2 alunos, eu tenho que fazer o ranking dos melhores melhor escola, melhor escola do país, sei lá. Aí, no final, as 2 melhores escolas do país, vamos supor, né, uma situação hipotética, aí, mas pode ser que aconteça, né? 2 melhores escolas do país ficaram empatadas na nota geral. E tinham vários quesitos lá. Aí o que eles podem fazer? Eles pegam e calculam o desvio. Então eles vê qual que foram. Eles acabam vendo qual foi a dispersão das notas. Então eles vão ver quem que variou menos de nota. Certo? Então esse cálculo de desvio médio é um cálculo de ver variação de valores. Né? Então vê se, por exemplo, um aluno é melhor que você tenha um aluno que seja muito bom e tenha uma nota regular do que um aluno que seja muito bom, mas que tenha uma nota irregular. Então, em tese, isso pode ser utilizado. Esse aí é um exemplo hipotético que eu trago para vocês, né? Mas eu não vou adentrar muito nisso. Aí a gente vai calcular então o desvio médio da proporção real em relação à proporção esperada. Beleza? E aí ele vai fornecer esses valores para nós, tá? Eles não importam, mas existe uma escala que diz o seguinte para nós. Eu vou até ensinar aqui para vocês montarem na escala como é que você faz para, digamos, mudar a cor da célula conforme você quer. Existem esses estilos pré-definidos de célula, esse é o tipo ruim, mas se você quiser, você pode criar os estilos de célula. Aí é só você vir aqui em estilo de célula, clica com o botão esquerdo, aí você vai em novo estilo de célula. Aí você vai, formata, altera essas partes de alinhamento, borda, etc., da forma que você preferir. Se você preferir um outro tipo de borda mais espessa, um pouquinho o meio termo das bordas espessas, você pode alterar. Mas o mais comum é que você queira mudar o preenchimento. Aí aqui você clica e escolhe o preenchimento em vermelho, por exemplo. Aí você vai e clica OK. E aí pronto, você já tem esse estilo aqui personalizado aqui em cima. Aí é só clicar com o botão esquerdo, pronto. Você tem aqui próximo da conformidade. Deixa eu só acentuar aqui a cor, deixar a cor aqui preto, né, para ficar mais claro de ver. Então, próximo da conformidade, se bem que o próximo da conformidade seria verde a cor, né? Então vamos criar um novo estilo de célula com a cor verde aqui. Verde sim, por exemplo. Então esse aqui é o bom, vamos supor. É o esperado. Conformidade, podemos pôr algo tipo amarelo, não sei. O azul, vamos pôr o azul. Conformidade. Opa, esse azul aqui fica meio ruim. Eu vou pegar um outro azul. Aí vamos formatar, eu vou pegar, acho que esse azul aqui. Um azul assim. Aí vamos pegar mais um tipo de azul, que eu gosto do azul, então vamos pôr azul. Vamos usar esse azul claro aqui. Não, vamos usar um quase vermelho. Vamos colocar um laranja assim, mais ou menos. Esse formato de laranja aqui. E aí quando não está conforme, a gente põe o vermelho, estilo vermelho. Pronto. Vamos deixar tudo preto só para ficar melhor? Esse aqui acho que fica melhor branco, então vou deixar branco a cor. Aqui você muda, né, a cor da letra conforme a tua célula. Então veja só. Então nós temos uma escala, um intervalo de conformidade em que você escolhe. Então se tiver entre 0, e 0,006 o teu valor do teu desvio padrão que nós calculamos para o dígito, ele está conforme. Se ele tiver entre 0,0006 e 0,12, ele está conforme. Não está tão conforme, não está próximo da conformidade, mas a gente ainda considera que ele está conforme, tá? Se ele tiver entre 0,012 e 0,015, ele está ainda conforme, mas está caminhando ali para uma falta de conformidade. Se ele for acima de 0,15, aí ele já não está conforme. Beleza? Então a gente tem esses 3 padrões e eu posso aplicar uma validação condicional, tá bom? Então a gente pode fazer o seguinte, vamos dizer assim, próximo da conformidade a gente diz que está ok, conformidade ok, ok e não conforme não ok, tá bom? Vamos supor que a gente trabalhe assim. A gente pode fazer o seguinte, tem 2 formas da gente fazer a formatação condicional aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem. Quer dizer, 3 formas, né? A gente pode colocar valores pré-definidos dentro dos intervalos, a gente pode utilizar uma escala de cores, ou a gente pode usar ícones de ok e não ok. Eu vou mostrar o dos ícones que eu acho mais fácil de fazer, tá? Aqui deixa eu só alterar, eu quero o número decimal.
nem que tenha que ter mais casas, né? Então vou pôr aqui nesse caso especial, cadê número? Número e mais casas, pronto. Deixa eu ver se aparece. Ah, agora apareceu. Beleza. Epa. Vou fazer menor aqui, pronto, assim tá melhor. Agora a gente vai selecionar isso daqui e nós vamos então aplicar então uma formatação condicional. Acho que a primeira que eu vou mostrar, nós vamos utilizar escalas de cor. Então nós vamos aqui primeiro, a gente pode ir direto em nova regra, quando a gente quer trabalhar com escala de cor. Então vamos em nova regra, aí a gente desce aqui, ó, veja só, tem essa opção, formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Você pode usar uma escala bicolor, uma escala tricolor, que aí você tem 3 cores. Eu normalmente uso a escala tricolor. Então, quanto menor esse valor, veja só, quanto menor o valor, mais próximo da conformidade. Então, aqui, valor mais baixo, a gente vai mudar para a cor verde. Veja só, o botão esquerdo vem aqui, vai ficar para o verde. Um amarelinho ali é o meio termo, e aí, quanto maior, então quando for acima de 0,5, então quanto maior esse valor, pior é para o nosso, considerando a conformidade. Então nós vamos escolher a cor vermelha, o valor mais alto aqui. Então nós vamos clicar em OK e vejam só, ele gerou para nós uma escala em que cada um vai ter uma determinada tonalidade conforme o valor dele em relação à escala que a gente definiu. Aqui ele não está, na verdade, ele não está considerando esta escala de conformidade, ele está considerando só o conjunto de valores fornecidos, de um valor maior até um valor menor. Então, uma escala desses próprios valores, ele não está considerando esta questão aqui, mas é mais fácil de fazer, então vocês podem fazer essa escala aí, quando você tiver um conjunto de dados e você quer ver quais são os dados que estão muito ruins e os que estão muito bons, por exemplo, dentro de um conjunto. Você pode usar a escala, que ela é bem interessante nesses casos. Então nós vamos vir aqui, vou apagar, então se você quiser apagar as regras, você vai em gerenciar regras, você pode limpar regras, né? Vamos limpar regras das células selecionadas. Pronto, não tem mais regra aqui de formatação condicional. Vamos para a próxima regra. Então, eu vou fazer aqui a regra do realce normal, né? Então a gente vai aplicar umas regrinhas. Então, veja só, a gente define o seguinte, ok, se ele tiver entre 0 e 0,015. Mas se ele tiver acima de 0,015, aí a gente já diz que não está ok. Então vamos fazer o seguinte, para todos esses daqui a gente vai pôr esta cor de célula aqui, esse estilo bom, e quando não estiver não ok, a gente põe a cor ruim. Como é que a gente faz isso? Então seleciona essas células, vai em formatação condicional, regra de realce de células, e a gente vem e diz assim, está entre, pode ser aqui no caso, se tiver entre, peraí, acho que o está entre no caso não funciona. Deixa eu ver aqui. Vamos alterar isso daqui. É maior do que? Deixa eu alterar. Em vez de a gente usar, quer dizer, maior do que, não. Se for, vamos utilizar maior do que. Se ele for maior do que 0,5, 0,15, então vamos aqui, regras, é maior do que. Se for maior do que esse valor aqui que nós dizemos que é 0,15, ele vai dar o preenchimento vermelho. Não teve um único aqui que deu preenchimento vermelho. Então não tem nada que seja muito ruim aqui. Todos os valores estão até consideravelmente conformes, claro. Mas aí a gente vem aqui e diz o seguinte, se ele estiver entre 0 e 0,015, 0,15, aí, não, desculpa, eu acho que eu copiei errado. Se tiver, não é 0,15 aqui, é 0,015, tá? Então se tiver entre 0 e 0,015, então é verde. Deixa eu só consertar a nossa regra. Então vamos editar regra. Veja o seguinte, tem uma coisa interessante. As regras elas têm validade de cima para baixo. Então as regras que estão acima são aplicadas antes. Então se eu tiver uma regra que diz assim, se o valor for igual a 2, e aí embaixo você tem uma regra que é a mesma coisa, se o valor da célula for igual a 2. Só que, qual que vai valer? A de cima, porque ela foi colocada, ela está aparecendo primeiro. Então, se você tiver aqui a cor verde e aqui a cor vermelha, por exemplo, e ambas têm a mesma regra, a mesma estrutura da regra, então se for igual a 2, ambas vão aplicar a sua cor, a que vai valer vai ser essa primeiro. Então, a gente tem que excluir essa regra, tá? A gente tem que primeiro alterar essa regra, tá? Vamos refazer que eu acho melhor. A gente vai fazer o seguinte, então, a gente vai fazer primeiro a regra aqui, né? Que a regra que tem que aparecer, a gente vai dizer o seguinte. Então, primeiro a regra do intervalo. Então, vamos fazer o seguinte.
nós vamos aqui e vamos em formatação condicional, regras de realce, está entre. Então, se estiver entre 0 e 0,015, vai aparecer o valor verde. Tudo bem. Agora, se tiver acima, tá? Se tiver acima disso, então, é maior do que 0,015, aí a gente põe o preenchimento vermelho e texto vermelho escuro, tá bom? Então veja que todos os valores estão conforme a regra que a gente definiu aqui, beleza? Existe ainda uma outra forma de formatação condicional que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente trabalhou ali, a gente só mexeu com esse é maior e está entre. Dá para usar o é menor do que, é igual, uma data que ocorre, dá para usar outras escalas de cor, barra de dados, mas é mais incomum usar as outras. Essa opção que é a mais essas são as mais usadas. Eu uso bastante as escalas de cor e esses daqui são interessantes de usar, principalmente esses indicadores de certo, duvidoso e errado, certo? Eu vou mostrar como é que você usa as regras com os ícones. Então, como que você usa esses conjuntos de ícones, beleza? Acho que está com um problema aqui. Então, vamos gerenciar as regras. Opa! Vamos excluir as outras regras que elas não eram para estar mais aqui. E vamos editar essa regra aqui. Pronto, tá certinho. Então veja só, essa regra funciona assim, você define para ele quando que o valor é duvidoso, quando que ele é, quer dizer, quando ele está correto, quando ele é duvidoso, quando, né, e quando ele está errado, certo? Normalmente ele funciona assim, quando é menor do que, né, quando menor do que 67 e quando o valor for maior ou igual. Se o, aqui a gente vai usar diferente, né? Se o valor for maior, né? Vamos mudar os ícones, né? Então a gente muda esse ícone para negativo, para tá ruim, para tá certo e vamos de novo mudar para tá certo, porque eu não preciso do duvidoso, tá bom? Lembre-se, quando o valor for maior do que 0,015 é que vai aparecer o negativo. O positivo aparece para todos que forem menores ou iguais a 0,015. Agora tá certo. Então, aqui, tudo que está conforme está entre 0 e 0,015. Então, tudo que é menor ou igual a 0,015. Tudo que é maior está errado, beleza? Então, vamos clicar OK e OK. Opa, peraí. Acho que, deixa eu ver aqui qual que foi o problema disso não aplicar. Deixa eu editar a regra. Porque é muito simples, é que aqui o problema é o seguinte, eu usei vírgula, aí ele não está entendendo, porque o Excel ele só entende com ponto, né? Então vamos tirar essas vírgulas e vamos pôr no lugar ponto. Então 0.015 e aqui em vez de vírgula 0.015. Vamos ver se agora ele entende. Pronto, agora ele entendeu. Estranho, aqui deu duvidoso, né? Não era para dar duvidoso. É porque eu alterei ali, tá errado. Deixa eu alterar aqui, só um minutinho. Tô me confundindo aqui, peraí. Aqui é correto também, então ok. Beleza, então todos os valores aqui deram que estão errados, tá? Eles estão, peraí, todos deram que estão acima de 0,015? Peraí. Peraí, mas isso daí é verdadeiro? Porque antes não estava dando isso. Pois é, tá tudo dando, então, acima de 0,015. Então tá todos os valores aqui estão errados, exceto esse daqui. Então todos os valores aqui não estão conformes, exceto o valor do dígito 8. É o único que está conforme. Então, teoricamente, eu fiz aqui só para explicar para vocês. Vamos gerenciar as regras aqui. Se eu quiser, e se eu escolher essa opção, mostrar somente ícone, não aparece os valores, aparece só o símbolo. Né? Então, se eu desmarcar, vai aparecer o símbolo com os valores do lado. Se eu voltar lá e for, em gerenciar as regras, então veja só, editar regra. Se eu marcar essa opção, então vai aparecer apenas o ícone. Né? Eu acho que fica melhor, então vou selecionar para deixar só o nosso ícone. Então veja só, o único que está conforme na nossa escala é o valor do dígito 8. Então, teoricamente, existe uma grande probabilidade que esse fluxo de caixa em questão apresente fraude, tá bom? Então a videoaula de hoje era praticamente isso. Desculpe ter me alargado, me confundi ali por causa da vírgula, né? Que no lugar eu deveria ter usado o ponto. Mas, então, um abraço para vocês, tudo de bom. Espero que aproveite essa quarentena aí para estudar e para, claro, para se divertir, para assistir uma Netflix aí. Então, tudo de bom para vocês e falou!